Olá! Bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. Hoje, vamos mergulhar em um tema complexo e profundamente humano, o narcisismo e seu impacto devastador na autoestima. Muitas pessoas gostam de falar sobre viver de acordo com seus valores, sobre estabelecer limites e construir relacionamentos saudáveis. Tudo isso soa maravilhoso e inspirador, mas essa lógica se desfaz quando estamos falando de um sistema familiar ou de um relacionamento com uma pessoa narcisista. Como a autoestima é moldada, e muitas vezes destruída, por uma relação assim? A autoestima é uma peça central na conversa sobre o narcisismo, e ela afeta ambos os lados da moeda, tanto a pessoa que exibe o comportamento narcisista quanto aquela que o sofre. Vamos começar desvendando um mito comum sobre as pessoas com traços narcisistas. A sabedoria popular muitas vezes nos diz que pessoas narcisistas têm uma autoestima elevada, que se amam incondicionalmente, que sua arrogância é um sinal de autoconfiança. No entanto, a realidade é muito mais complexa. O que observamos em indivíduos narcisistas é melhor descrito como uma autoestima distorcida. Em certos momentos, eles se veem de uma maneira excessivamente inflada. Eles são os melhores, os maiores de todos os tempos, imbatíveis. Essa percepção distorcida pode se estender a todas as áreas da vida. Eles se consideram o parceiro perfeito, o amigo mais leal, a pessoa mais empática e generosa que existe. Essa versão grandiosa de si mesmos geralmente aparece quando estão sendo bem-sucedidos, quando as coisas estão acontecendo do jeito deles. É nesses momentos que vemos essa falsa autoestima inflada. Isso também acontece quando buscam suprimento narcísico, como na fase de love bombing, ou quando tentam conquistar alguém no mundo dos negócios. À primeira vista, pode parecer confiança. Mas há sempre um mais. Em uma pessoa saudável, a autoestima é estável e precisa. Em uma pessoa narcisista, ela é um castelo de cartas. Se as coisas na vida não saem exatamente como eles sentem que têm o direito que saiam, você verá um colapso completo dessa autoestima. Eles rapidamente se posicionam como vítimas, lamentando que tudo é terrível, que o mundo é injusto e que nada nunca dará certo para eles. Se você está em um relacionamento com alguém assim durante uma dessas quedas, provavelmente se sentirá compelido a animá-los, a tranquilizá-los, a dizer que tudo ficará bem. Mesmo que eles jamais fizessem o mesmo por você. Na verdade, você pode até sentir mais empatia por eles, porque o colapso é tão dramático em contraste com a sua postura habitual de "eu sou o melhor, nada pode me tocar". A autoestima deles é inteiramente movida por fatores externos. É por isso que às 9 da manhã eles podem se sentir o rei do mundo, e na hora do almoço, acreditar que o universo conspira contra sua grandeza e que sua vida será sempre injusta. Portanto, a resposta curta é: o narcisismo não se trata de alta autoestima. É mais preciso chamá-la de autoestima frágil, reativa, instável e profundamente distorcida. Mas agora, vamos virar a moeda e falar do lado que, eu diria, é ainda mais importante nesta equação. As pessoas que estão ou estiveram em relacionamentos narcisistas. E a sua autoestima? Aqui, novamente, a sabedoria popular erra. Muitos assumem que as pessoas que entram em relacionamentos narcisistas já tinham baixa autoestima para começar. Isso não é necessariamente verdade. Muitas pessoas, quando entraram nesse tipo de relação, estavam no auge de suas vidas. E essa sua força, seu brilho, pode ter sido exatamente o que atraiu a pessoa narcisista. Quando um narcisista busca alguém, é porque essa pessoa lhes oferece algo: suprimento, status, uma boa imagem. Se você estava bem na vida, você era um alvo atraente. O que acontece com a nossa autoestima uma vez que estamos dentro do relacionamento, no entanto, é uma história completamente diferente. É verdade que pessoas com autoestima mais baixa podem ser mais propensas a ficar presas nesses relacionamentos.
Quando a desvalorização e a invalidação constantes começam, para elas, isso pode parecer quase plausível. A autocrítica se torna automática. A ideia de eu não sou bom o suficiente soa familiar, consistente com uma crença interna já existente. Elas podem sentir que não merecem alguém melhor. Mas e se você entrou no relacionamento com uma autoestima saudável? Um relacionamento narcisista pode desestabilizá-la? Infelizmente, a resposta é um sonoro sim. O desafio é que, quando amamos alguém e acreditamos que essa pessoa nos ama, confiamos em suas palavras. A opinião dela tem um peso maior. Se você não sabia o que era narcisismo, e, obviamente, se essa pessoa era um de seus pais, não havia como saber, o abuso corrói sua autoestima dia após dia. Isso acontece porque você não pode ser você mesmo. Se você se mostrar como seu eu autêntico, com suas próprias necessidades e opiniões, você será silenciado, envergonhado, chamado de ingrato, egoísta, exigente. E assim, para ser amado, você se anula. Você se torna o que a pessoa narcisista quer que você seja. Não acontece da noite para o dia, mas acontece. E quando isso se prolonga por tempo suficiente, não importa quão saudável fosse sua autoestima no início, ela será inevitavelmente erodida. Porque, em algum nível, sua autoestima saudável representaria uma ameaça naquele relacionamento. Somos doutrinados a nos silenciar para nunca fazer a pessoa narcisista se sentir pequena ou em competição conosco. Mas e quando saímos do relacionamento? A nossa autoestima pode ser restaurada? Sim. Quanto mais estável e precisa era a sua autoestima para começar, mais suave será o processo de cura. Lembre-se, autoestima não é sobre se achar ótimo. É sobre se ver com precisão, reconhecendo suas forças e fraquezas, e ainda assim se valorizar como ser humano. É ser capaz de ver algo ruim acontecer e entender que foi um evento ruim, e não que você é uma pessoa ruim que fez algo para merecer aquilo. Aos poucos, ela volta. Quanto menos tempo você passa com a pessoa narcisista, melhor. Quanto menos você se expõe ao gaslighting, à manipulação, à vergonha projetada e à invalidação, melhor para você. E mesmo que você ainda precise interagir com essa pessoa, ter apoios em sua vida, amigos, terapeutas, familiares que te veem com precisão, de uma maneira amorosa e empática, pode ajudar a reajustar sua autoimagem. Mas não vou dourar a pílula. Quanto mais longo o relacionamento e quanto mais jovem você era quando o abuso começou, mais profundas são as raízes do dano. Essas percepções negativas sobre si mesmo surgirão em momentos de vulnerabilidade. Tenha compaixão por si mesmo quando isso acontecer. Porque vai acontecer. Leve tempo para se recalibrar. Essas vozes internalizadas que distorcem nossa percepção são um fardo terrível, mas também podem se tornar uma fonte de humildade e autoconhecimento. Recuperar um senso preciso de autoestima leva tempo. A autocrítica persiste como arroz queimado no fundo da panela. A dúvida nos deixa tensos sobre nossas decisões. Mas a cura sempre leva tempo. E à medida que o equilíbrio se restaura, longe da invalidação e em direção ao apoio e à empatia, eu prometo que você encontrará seu centro e aquela autoestima saudável novamente. E à medida que sua autoestima se torna mais saudável, haverá também uma sensação de deixar a outra pessoa e o relacionamento para trás. Mesmo que você permaneça na relação por alguma razão, ao reconstruir sua autoestima, você sentirá que deixou essa pessoa para trás. Isso pode, por vezes, despertar sentimentos de culpa do sobrevivente. Mas, por favor, siga em frente. Não estenda a mão para baixo para puxá-los. A sobrevivência é um direito de todos nós. E a cura, mais ainda. Agora, vamos falar sobre algo que é sistematicamente aniquilado em relacionamentos narcisistas, as suas necessidades.
Para onde elas foram? O que aconteceu com elas? E como você pode voltar a tê-las atendidas? Isso me leva ao conceito da pessoa sem necessidades. Quem se dá bem, entre aspas, com uma pessoa narcisista? Quem consegue fazer um relacionamento desses funcionar? A resposta me ocorreu de forma clara: seria alguém com pouquíssimas necessidades e um senso de identidade muito fraco. No Brasil, isso talvez nos lembre da pressão cultural, especialmente sobre as mulheres, para ser a pessoa boazinha, aquela que não dá trabalho, que é flexível, que se adapta, que nunca é um incômodo. A pessoa sem necessidades nunca articula o que precisa, ou sempre coloca suas necessidades em segundo plano. Ela foi doutrinada a acreditar que não precisar de nada e cuidar dos outros é uma virtude. Ou, em casos mais graves, aprendeu que ser sem necessidades é a única maneira de sobreviver. Tornar-se o que a outra pessoa quer para se sentir seguro e conectado. É uma trágica resposta ao trauma. Na nossa cultura moderna, isso foi distorcido e romantizado. A pessoa que diz eu não preciso de ninguém, eu consigo fazer tudo sozinho, eu sou tranquilo, topo qualquer coisa é vista como alguém forte, independente, um partidão. Você consegue ver como uma pessoa forte, que valoriza sua própria capacidade de atender às suas necessidades e nunca ser percebida como carente, pode ficar terrivelmente presa em um relacionamento narcisista? Porque, com o tempo, eu prometo a você, em algum momento você será criticado por ter uma necessidade. Os trens da sua vida com um narcisista geralmente andam nos trilhos se você não tiver necessidades. Mas lembre-se, a pessoa narcisista nunca vai te agradecer ou parabenizar por ser tão fácil de lidar. A pessoa sem necessidades é um triste artefato de um mundo que confunde flexibilidade com a ausência de necessidades. E os narcisistas se agarraram a isso. Quando vejo relacionamentos narcisistas que funcionam, é muitas vezes porque uma pessoa teve que se render completamente. Essa anulação pode começar na infância, com pais narcisistas cuja mensagem é: não tenha necessidades, torne-se o que eu quero, e então você será amado. A criança que expressa uma necessidade é rotulada como egoísta ou ingrata. Lentamente, ela desiste de suas próprias necessidades para manter a conexão. E esse padrão a segue até a vida adulta. Com o tempo, a pessoa sem necessidades corre o risco de ficar presa, pois a dinâmica abusiva do relacionamento pode nunca ser questionada. E isso tem um custo fisiológico. O estresse crônico e implacável de ter suas necessidades constantemente ignoradas se acumula no corpo. Não é à toa que tantos sobreviventes de abuso narcisista desenvolvem condições autoimunes e outros problemas de saúde. Nenhum de nós deveria ser sem necessidades. Curar-se significa descobrir quais são as suas. Desde o tempo para si mesmo, o espaço, as atividades que te trazem alegria, até a temperatura do ar-condicionado ou o que você precisa para se sentir seguro. Conheça essas coisas. E encontre espaços onde você possa expressá-las. Quando você reconhecer as pessoas em sua vida que te silenciam, sofra por essa perda, mas aprenda com ela. O luto não é apenas um processo, é um professor poderoso. O oposto de sem necessidades não é ser carente, uma palavra carregada de julgamento. O oposto de sem necessidades é ser autoconsciente e autocompassivo. Nenhum ser humano deveria existir apenas a serviço de outro. Todos nós temos o direito fundamental ao nosso verdadeiro eu. Agora, quero compartilhar uma história que ilustra o dilema quase impossível que os sobreviventes enfrentam. É sobre o conflito entre viver de acordo com seus valores e a simples necessidade de sobreviver dentro de um sistema familiar tóxico. Imagine uma mulher. Ela trabalhou duro a vida inteira, pagou a própria faculdade, teve sucesso em uma indústria extremamente competitiva. Ela correu riscos que valeram a pena. Ela foi casada com um narcisista,
passou por um divórcio caro e doloroso, e criou os filhos com imensa dificuldade. Após 30 anos de trabalho árduo, ela alcançou reconhecimento e uma vida confortável, muito melhor do que a que teve na infância. Sua família de origem, no entanto, nunca saiu do lugar. Era um sistema tóxico, onde quase todos se sentiam no direito de ter as coisas, mas ninguém a encorajou enquanto ela lutava para vencer. Quando ela finalmente chegou lá, a atitude deles foi: bem, agora você nos deve. Você teve sorte, e nós estamos lutando. Você tem que nos ajudar. Eles insistiam que ela pagasse seus aluguéis, financiasse ideias de negócios absurdas, comprasse carros novos. A culpa a motivava. Uma espécie de culpa do sobrevivente. Ela venceu, e eles não. E embora fosse óbvio para qualquer um de fora que ela trabalhou honesta e arduamente por tudo o que tinha, enquanto eles passavam o tempo reclamando de como a vida era injusta, os velhos laços de trauma e a culpa a faziam sentir que devia algo a eles. Levou anos para que ela enxergasse o narcisismo, a manipulação e, acima de tudo, que eles não iriam mudar. Mas antes disso, ela gastou rios de dinheiro e tempo tentando consertar tudo. Ao chegar aos 60 anos, ela queria desacelerar, parar de trabalhar 7 dias por semana e aproveitar o que construiu. Mas o sistema familiar continuava o mesmo. Ela pagou a faculdade, eles desistiram. Ela arrumou empregos, eles foram demitidos por faltar. Eles destruíram as casas e apartamentos que ela comprou ou alugou para eles. À medida que envelhecia, ela se sentia especialmente responsável por sua mãe e uma tia, que tiveram vidas difíceis e agora eram idosas. Ela encontrou um lugar maravilhoso para elas, que oferecia cuidados, refeições e segurança, e se ofereceu para pagar tudo. Mas a mãe e a tia se recusaram a se mudar. Não porque o lugar não fosse bom, mas porque ambas permitiam que seus filhos adultos, que nunca saíram de casa e viviam às suas custas, morassem com elas. Se elas se mudassem para o novo lugar, esses filhos aproveitadores ficariam na rua. Esta mulher precisava se aposentar e administrar seu dinheiro para garantir o cuidado de sua mãe e tia pelo resto de suas vidas, e também para garantir seu próprio futuro. Manter as casas onde os parentes moravam de graça estava além de suas posses na aposentadoria. Mas a mãe e a tia se recusaram, manipuladas pelos outros filhos que não queriam perder a vida fácil que ela proporcionava. A devastação para esta mulher foi perceber que, para se salvar, ela teria que desistir de seus valores mais fundamentais, o dever e a obrigação de cuidar de seus mais velhos. Aos poucos, ela começou a cortar o suporte. Cancelou cartões de crédito, cortou a internet, parou de pagar planos de celular. O trem da alegria acabou para os outros adultos. Mas o luto para ela foi imenso. Ela sentia que estava abandonando uma parte central de sua identidade. Se você perguntasse a ela quais eram seus valores, ela diria: disciplina, trabalho duro, gentileza, respeito e dever. Cuidar de sua mãe e tia era um valor essencial para ela. E para sobreviver, ela teve que violar esse valor. É isso que quero dizer quando afirmo que a conversa sobre que estabelecer limites se torna simplista em contextos narcisistas. Ela estabeleceu um limite, e esse limite voou na cara de seu próprio sistema de valores. Em famílias assim, não existe fazer a coisa certa. Ela fez a coisa certa 1000 vezes, e no final, a narrativa que prevaleceu foi a de que ela era egoísta e abandonou sua família quando eles mais precisavam dela. O processo de cura dela envolvia se reconectar com seus valores. Mas, ao mesmo tempo, a sobrevivência exigia que ela não pudesse mais viver de acordo com eles. Esse é o paradoxo cruel de um relacionamento narcisista. Em última análise, quando fazemos o trabalho de nos salvar, seremos sempre chamados de egoístas. Para essa mulher, a escolha era clara:
Ou ela se deixava ser sugada até a falência por uma família que não tinha problemas em destruí-la, ou ela se salvava, mesmo que isso significasse viver com o luto de não poder cumprir o que considerava seu dever mais sagrado. Isso nos leva ao desafio final: seguir em frente. Como conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, ou até mesmo tentar um novo relacionamento amoroso, depois de uma experiência tão traumática? O desejo natural e saudável de se conectar esbarra no terror absoluto de ser traído, ferido e confundido novamente. Você se sente como um ioiô: eu quero amar e ser amado, e no momento seguinte, estou apavorado com relacionamentos. Você fica preso em um purgatório, onde a segurança só existe na solidão, mas a alma anseia por proximidade. Para discernir, você precisa confiar em si mesmo. E pessoas que passaram por relacionamentos narcisistas não confiam em si mesmas. Elas pensam: claramente eu tenho o dedo podre, ou tem algo de errado comigo. Não é isso. Você escolheu alguém, e essa pessoa te maltratou. A responsabilidade é dela, não sua. Mas o medo de ficar preso novamente, de não saber como sair, é paralisante. Discernimento, então, se torna sobre mover-se lentamente, ouvir seu corpo, prestar atenção a padrões. E sim, pode levar um tempo para ver os sinais. Mas quando você os vir, esteja disposto a se afastar. O perigo aqui é corrigir em excesso. Qualquer erro mínimo da outra pessoa e pronto, bloqueado. Uma pessoa cancela um encontro porque está doente, e o pensamento é: isso não é seguro, estou fora. Se ninguém é perfeito, essa abordagem de caça aos erros não é discernimento, é busca por segurança pós-traumática. E isso vai te impedir de criar qualquer nova conexão. O verdadeiro discernimento está em aprender a navegar no caminho do meio. Não é sobre abrir a guarda de forma imprudente, mas também não é sobre rejeitar alguém após um único erro humano que não foi cruel ou abusivo. A vida acontece. Pneus furam, gripes aparecem. Quando um erro acontece, o discernimento está em observar a resposta. A pessoa se comunica? Ela diz: me desculpe, estou cancelando porque não quero te deixar doente, mas podemos remarcar uma data firme para a próxima semana? Sinto muito pela mudança de última hora. Isso é muito diferente de alguém que fica com raiva de você por expressar sua decepção. Não é sobre o erro em si, mas sobre a reparação, a conexão, a capacidade de se manter conectado apesar do erro. Em um relacionamento narcisista, isso não existe. Aprendemos que um erro significa o fim. E embora possa parecer protetor agir assim, isso nos isola. O preto e branco é muito mais fácil. Mas a cura não é fácil. Relacionamentos saudáveis e significativos crescem a partir dos erros. Discernimento significa aprender a diferença entre pequenos deslizes e grandes erros, entre ser culpado por ter um sentimento e experienciar reparação, responsabilidade e empatia. Não há uma solução rápida. É preciso tempo, terapia e uma rede de apoio para encontrar o equilíbrio entre o desejo de amar e o medo de se machucar. Não há absolutos nas relações humanas. O fato é que o amor saudável e a conexão verdadeira acontecem nos tons de cinza. E a cura é a jornada de aprender a viver confortavelmente nessa bela e complexa incerteza.